atenção, é cuidado. E essa atenção não é só na ginecologia obstetrícia, é em todas as áreas, né? Então, hoje existe o Ctrl+C, o Ctrl+V, que eu também utilizo, correto? Existe a pega o exame, olha, parará, parará, mas não pensa, é no automático. Então, por exemplo, pacientes RH negativas, que não fazem cumbis indireto, ou pacientes que são RH positiva e tem lá resultado de cumbis indireto porque está no checklist da prefeitura. Então, não pensam. Pacientes que são imunes à toxoplasmose, que não precisam fazer sorologia para toxo mensal, acabam fazendo, trimestral acabam fazendo, é imune, não precisava fazer. Então, a atenção, escrever na carteira, cuidado na escrita, letra legível, aonde escrever, onde ficar visível, claro. Por quê? Porque você está fazendo o pré-natal dessa pessoa, mas ela vai para um centro obstétrico ou vai para um outro local e outro colega vai atender essa gestante. Então, tem que estar tipo sanguíneo anotado, os exames anotados, os exames de ultrassom. Aonde anota? Bom senso. Onde tem um espaço que não vai ser usado, que não é um espaço de uma outra coisa, por exemplo. Então, tem cartões diversos e tal. Enfim, anotem. A carteira melhor que tem é aquela que é um caderninho, que tem tudo. Às vezes não tem, às vezes é uma folha. O que é importantíssimo anotar nas consultas sempre? A data da consulta, a idade gestacional, o peso da gestante, a pressão arterial da gestante, a altura uterina e o batimento cardiofetal. Isso é fundamental anotar. Escrever no prontuário isso, escrever as orientações. Frequentemente, oriento sinais de alerta. Que sinais de alerta? Se perder água, sangue, o bebê não mexe, começar a ter contração. Se ela é uma cesárea, tem 4 cesáreas, 3 cesáreas, tem que orientar se ela tiver dor suprapúbica, correto? Então, tudo isso é extremamente importante. Essa é a primeira aula nossa, né? É, né? Vocês tiveram aula semana passada sobre o quê? Hipertensão e diabetes. Hipertensão e diabetes. Foi com o professor Jame, Cláudio? Foi o professor Jane. Tá, jóia. Então, assim, esses cuidados são extremamente importantes, né? Procurar o histórico da paciente, procurar o histórico. Tem muita coisa que eu descubro olhando o histórico. Pacientes encaminhadas por hipotiroidismo. Eu vou lá no histórico e descubro que ela tem sífilis, anticorpo antitreponema positivo desde 2014. São casos verídicos. E ela passa no posto, o colega anota VDRL não reagente, anticorpo antitreponema reagente. É sífilis. Ah, mas é sífilis com VD não reagente? É sífilis. O VDRL só nos interessa para monitorar o tratamento. O diagnóstico é teste treponêmico. Ela não tem história de tratamento prévio, você tem que tratar. Vocês compreenderam isso? Então, isso, ao passo que tem uma paciente que foi eu já contei isso para vários aqui, certamente, que fez pré-natal na clínica da mulher e tinha uns 10 tratamentos. Se ela não tinha 10, ela tinha uns 9 tratamentos de sífilis. E era escrito assim: VDRL1 para 512, anticorpo antitreponema negativo. VDRL1 para 1.100 e poucos, anticorpo antitreponema negativo. Isso é sífilis, Pedro? Não, perdão, doutora. Teve queda de 2 situações, o anticorpo continuou positivo e a pessoa tratou de novo? Não foi isso, não, acho que paciente com VD positivo e anticorpo não reagente, não é sífilis. Provavelmente Essa paciente, ela era um lúpus, correto? E ela tinha consultas, N consultas na clínica da mulher em 2 gestações anteriores, e todo mundo foi na onda. VD positivo, anticorpo não reagente, o título caía, subia e tal, e anticorpo não reagente não é sífilis, é um falso positivo. Doenças imunológicas, principalmente lúpus. Então, a atenção, pré-natal é um negócio de cuidado, de atenção.
medicina é um negócio de cuidado e atenção. Eu erro, tá? Mas eu tenho certeza que eu erro menos porque eu sou muito detalhista, eu escrevo, eu olho, eu procuro. Hoje, por exemplo, até pedi para começar a aula mais tarde, porque eu fiquei depois checando todos os atendimentos do dia, desde as 7 horas da manhã. O que foi escrito, o se foi anotado, isso que eu checo sempre, mas eu verifico novamente, porque é o meu nome que está lá, certo? Da mesma forma, o subjetivo, você tem que calcular a idade gestacional e mudar. O subjetivo, não, eu perguntei tudo, está tudo certo. Ok, eu sei que você perguntou se está mexendo, se perdeu água ou sangue, mas você copiou ipsis literis, ao pé da letra. Se esse caso, por algum motivo, passar por um juiz e você mantiver as palavras idênticas, ele vai saber que você verificou tudo? Oi, eu estou interagindo com vocês, respondam, tá? Sim ou não e tal. Ele vai hipotetizar, pelo menos, que você apenas copiou. Copiei e colei, entenderam? Então, o que que acontece? A gente tem que pensar isso. O prontuário é da paciente, mas é o único registro que documenta e legitima o teu atendimento, certo? Então, isso sim, há que se ter cuidado, é o que eu falo sempre. Essa é uma das premissas básicas do pré-natal. Pré-natal, você sabe, tenho a certeza que, nossa, lá vem ela falando de novo isso. Ok. Só que lá vem ela e eu vejo erros, eu vejo, esqueci, errei, eu não coloquei, eu não tive tempo. Meus colegas, daqui a 6 meses vocês estão na rua trabalhando, entendeu? E é vocês por vocês, tá? Então, é extremamente importante essa questão, tá? Bom, em relação a pré-natal, eu já passei para vocês, eu vou direto aos pontos que interessam, tá? Cálculo da idade gestacional. O cálculo da idade gestacional, né? Na primeira consulta, você vai fazer uma anamnese perguntando sobre antecedentes pessoais, antecedentes familiares. O exame físico geral, ela é uma mulher, tem que fazer uma ausculta cardíaca, tem que saber se está tudo bem. Cálculo da idade gestacional é cálculo da idade gestacional pela data da última menstruação e cálculo da idade gestacional pelo ultrassom. Em Chapecó existe um vício que 99,9% das pessoas somente calculam a idade gestacional pelo ultrassom. Eu calculo a idade gestacional pelo ultrassom e pela data da última menstruação. Ok, a data da última menstruação, 60% das mulheres poderão não saber. Mas se ela sabe, eu sempre faço o cálculo também. Eu só excluo a idade gestacional pela data da última menstruação se tiver um erro mais de uma semana entre DUM e ultrassom. Confeccionar o cartão de pré-natal, tá? Escrever, orientar as vacinas, isso é de extrema importância, tá? Eu não concebo, eu não aceito, tá? Um médico anti-vacina. Para mim, o médico anti-vacina, ele é um picareta, porque ele está indo contra a ciência. É simples assim. Hoje de manhã, nós atendemos uma paciente que é estrangeira, ela gastou quase R$ 500 com receitas, onde estava, é um profissional integrativo, profissional picareta, né, gente? Porque medicina integrativa não existe, né? Ele é um picareta. Tem um consultório bacana no Rio Centenário, né? E trabalha na rede e é um picareta, certo? A paciente estava tomando com uma hemoglobina 11,9, é a primeira hemoglobina dela, com 8 ampolas de noripurum injetável prescrita. Vitamina B12, tá? E uma receita que tem vitamina K, selênio, magnésio. Olha, tem uns trecos que eu nem sei direito o que é. Eu copiei tudo e aí eu escrevo, prescrito pelo colega da UBS. Não está usando cálcio e sulfato ferroso. Isso ela não estava usando. Ela tem hemoglobina de 11,9 e recebeu recebeu na semana passada, ela trouxe hoje
que ela comprou os medicamentos, 8 ampolas de Noripurum injetável, tá? Esse colega, ele já teve problemas, esse colega ou essa colega já foi chamado pela direção técnica, então ele dá a receita numa folha A4, não timbrada, certo? Sem o logo da prefeitura, né? Mas é um absurdo, vocês entenderam? Não há evidência nenhuma disso. Mas ela tinha uma vaginose bacteriana e uma tricomoníase. Isso ele não tratou, certo? Vaginose bacteriana é uma das principais causas de trabalho de parto prematuro e rotura prematura de membranas. Então, eu não estou sendo antiética, de jeito nenhum. Eu seria antiética se o Cláudio tratasse uma hipertensão na gestação com metildopa e eu dissesse que está errado. Não, você pode tratar com metildopa, com nifedipina, com pindolol, há vários medicamentos. Isso eu estaria sendo antiética. Agora, dizer que um cara está dando vitamina K, vitamina C, magnésio, selênio para uma gestante que está correta, eu sinto muito, eu sou uma professora, tá? Eu honro meu CRM, honro a minha faculdade mãe, honro o trabalho que eu faço, e isso não está correto, tá? E a paciente gastou quase R$ 500 por uma receita dessas, né? Eu não estou dizendo que você não pode dar Noripurum injetável para uma gestante. Ok, você pode. Uma bariátrica, uma hemoglobina abaixo de 9, vocês estão compreendendo? Alguma outra coisa. Agora, o que está ocorrendo, eu não sei se vocês estão observando dentro das UBSs ou dentro dos atendimentos, a quantidade de paciente que rotineiramente vitamina B12 acima de 200 e recebendo B12, isso não existe, gente. Entenderam? Torno a repetir. Se ela tiver alguma outra doença, se ela tiver uma bariátrica, aí é diferente, ela vai ter que repor polivitamínico, B12, etc, etc. Mas essa é a medicina, tá? Acham que vão impressionar. Cuidado, porque a Terra é redonda, quiseram que ela fosse plana, mas ela é redonda, certo? E as coisas mudam e as coisas retornam depois, na mesma energia, na mesma proporção, tá? Ok? Bom, cálculo da idade gestacional. Se eu não tiver uma DUM conhecida e nem tiver acesso a um ultrassom, a altura uterina poderá me ajudar. Vocês estão em Chapecó, mas poderá que vocês procurem ou vão para um local que não tenha tanta facilidade para acesso a um ultrassom. E às vezes você vai ter que se basear pela clínica, ou até você chegar e conseguir um ultrassom. Por isso, quando vocês atendem a paciente, eu sempre peço que coloque a paciente na mesa e faça uma palpação abdominal. Ah, mas ela tem menos de 20 semanas. Não interessa, meus queridos. Ah, ela tem 12 semanas. Não interessa, meu querido. 12 semanas o útero está na sínfise. A partir desse momento, você pode e deve fazer a altura uterina. Não estou falando da minha cabeça, eu estou falando academicamente, tá? Com 20, 22 semanas, vocês conseguem ver o caliper eu mexendo aqui? Ao redor da sínfise da cicatriz umbilical. Ao final da gestação, no rebordo costal. Próximo termo, 38 semanas, 37, 38 semanas, esse feto começa a insinuar na pelve e há uma queda da altura uterina, certo? Ok? Então, é extremamente importante você avaliar. Por exemplo, se chega uma paciente, ela te dá uma data de última menstruação, que com a idade gestacional seria 12 semanas. Não tem ultrassom. Você vai, examina e acha um útero ao nível da cicatriz umbilical. Quantas semanas provavelmente essa paciente tem? 20, 22. 20. 20, 22 semanas que eu acabei de mostrar. O que é importante você pedir ao redor de 20, 22 semanas? Qual exame? TOTG? Teste oral de tolerância à glicose. Se você não examina essa paciente, ela volta, você faz uma consulta,
ela tem 12 semanas, você acredita que ela tem 12 semanas. Ela vai para casa, ela volta dali 4 semanas, entendeu? Com um útero de 23, 24 centímetros, porque ela teria 20 na consulta que você não a examinou, e você tardiamente perde um teste oral de tolerância à glicose para ela. Então, esse consenso tem que ter. É extremamente importante verificar o que houve, áudio, arroba, o que é? Eu esqueci meu áudio ligado. Acho que foi isso que ele quis avisar. Tá, tranquilo. Então, é extremamente importante fazer esse exame. A altura uterina também é extremamente importante. Por exemplo, ela tem 22 de altura uterina, mas ela tem 26 semanas. O que você pensaria, Yamila? Uma altura uterina menor que o esperado para a idade gestacional? Pode ser uma restrição de crescimento do bebê? Pode ser uma restrição de crescimento fetal, né? Um CIUR, correto? Pode ser um oligodrâmino, que tá no CIUR também, né? Pode ser um óbito fetal, entenderam? Ao passo, ela tem 24 semanas e tem uma altura uterina de 28. O que você pensaria, Nádia? Pode repetir, prof? Quem ouviu? Quem ouviu? Pode ser um polidrâmino. Polidrâmino, macrossômico, um feto grande, um gemelar, tá? Um feto com uma malformação. Então, quando a altura uterina está maior que o esperado para a idade gestacional, eu posso pensar que é um erro da data, entenderam? Então, o exame físico, ele é extremamente importante em todas as áreas, né? Eu sou da medicina do exame, então isso é sem dúvida. Se você não sabe também a idade gestacional, uma coisa que pode te ajudar, vejam bem, quando eu tenho possibilidade de fazer um ultrassom, beleza, eu acabo com esse problema. O ultrassom vai ser determinante, mas eu não tenho dúvidas, eu tenho a certeza que vai ter locais que vocês não vão conseguir isso. Mesmo Chapecó, há uns anos atrás, a gente conseguia fazer somente um ultrassom, certo? Durante o pré-natal. Hoje, no pré-natal de baixo risco, se está fazendo o ultrassom do primeiro trimestre, em torno de 12 a 14 semanas, com objetivo de ver ATN e osso nasal, e um ao redor de 22, 24 semanas. Mas, às vezes, até aqui tem problema para conseguir a ultrassonografia. Então, você vai precisar lançar mão da clínica. Com qual idade gestacional se escuta o BCF? Com o sonar, com quantas semanas? 12. 12 semanas, 10, 12 semanas, né? Um sonar muito bom, 10. Os nossos sonares em torno de 12 semanas, tá? Com qual idade gestacional a mãe começa geralmente a perceber a movimentação fetal? 18, 20. 18 semanas, exatamente, tá? Ok? Então, isso vai te ajudar no cálculo da idade gestacional. Mas, na ausência disso, nós vamos para a ultrassonografia e eu já vou lá para o ultrassom, então. A ultrassonografia, ela é obrigatória em todas as gestantes? Não analisem pelo que vocês têm, analisem pela academia, pelo livro. O ultrassom é obrigatório em todo o pré-natal? Devia ser. Não. Ele é um exame imprescindível? Ele é imprescindível? Não é imprescindível. Não é imprescindível. O que é imprescindível? Tipagem sanguínea. VDRL. Tá? Isso foi questão da USP, de prova de residência. Não é imprescindível no pré-natal de baixo risco. Não é imprescindível. Entenderam? Certo? Eu posso prescindir, eu posso largar, eu posso deixar a ultrassonografia, tá? Ela não muda na gravidez de baixo risco, morbidade, prognósticos. Claro, eu estou falando num pré-natal de baixo risco, correto? E é claro
tanto que eu disse para vocês, não pensem no que vocês vivem, correto? Pensem no que existe em termos acadêmicos, tá? Certo? Óbvio que a gente pede ultrassom para todo mundo. Sim, a gente pede. É ótimo que se faça uma ultrassonografia, mas ela não é obrigatória no pré-natal de baixo risco. Isso é uma coisa que é importante ser dito. No primeiro trimestre, se no mundo ideal eu tiver condições, eu faria 3 exames de ultrassom. Um no primeiro, no segundo e um no terceiro trimestre. O ultrassom do primeiro trimestre, ele é fundamental para cálculo da idade gestacional, saber se é feto único, se é uma gestação gemelar, e para análise de marcadores ultrassonográficos de malformação. Marcador ultrassonográfico que pode sugerir malformação. Translucência nucal, osso nasal. Compreenderam isso? Certo? Ao redor de 20, 28 semanas, eu vou avaliar a morfologia, o crescimento fetal, placenta, líquido amniótico, tá? O ultrassom chamado morfológico nada mais é do que um ultrassom obstétrico normal. O ultrassom morfológico é um ultrassom obstétrico. O que é? Na verdade, o ultrassom morfológico é uma jogada de marketing, de financeira, tá? Porque o ultrassom obstétrico você paga 100, o ultrassom morfológico você paga 400, tá? Todo ultrassom realizado, desde que você saiba fazer um ultrassom, ao redor de 22 a 26 semanas, você tem condições de analisar a morfologia. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Tá? Se você sabe fazer um ultrassom, você tem um aparelho bom, tá? Você faz um ultrassom morfológico. O que tem de especial no ultrassom morfológico? Nada. O que tem especial em ultrassom obstétrico de 22 semanas e o morfológico? Tem que o morfológico requer que você tenha mais tempo, que você veja detalhadamente o feto, parte por parte, calota craniana, cérebro, tálamo, septo pelúcido, que você avalie coração, 4 câmaras cardíacas, abdômen, que você avalie bolha gástrica, rins, bexiga cheia. Vocês estão compreendendo? Que você espere no mínimo 30 minutos para esse feto respirar. E qual que é a respiração fetal? Eu estou tomando água de propósito. Respiração fetal, é exatamente isso que eu quis dizer. Respiração fetal, e falei que eu estou tomando água. O que eu quis dizer? Como que você avalia a respiração fetal ao ultrassom? Tem totalmente a ver, eu falei para vocês o ano passado sobre isso, né? Quando você faz, o que é o perfil biofísico? O que é perfil biofísico fetal? É quando avalia tônus, movimento respiratório, movimento fetal. Isso, é um exame, tá, de avaliação do bem-estar fetal, da vitalidade fetal, onde, se através do ultrassom, eu avalio movimento do feto, tônus do feto. Como é que eu avalio o tônus do feto? São 5 parâmetros. Movimento fetal, tônus fetal, movimento respiratório fetal, líquido amniótico e a cardiotoco. Como que eu avalio o tônus fetal, Nádia, a ultrassom? Eu não estou te enxergando, Nádia, eu não sei se você está com a... Não sei te dizer, prof. Como que avalia tônus? Quem sabe? Se o bebê está em flexão?
Se o bebê abre e fecha a mão, abre e estende um membro, certo? A perna ou o braço, abre e fecha a mão, flete ou deflete, coisa. Isso é um movimento de tônus. O tônus fetal, movimento respiratório do feto. E como que eu avalio respiração fetal? É quando ele deglute, movimento de deglutição, o que eu acabei de fazer, tá? Quando ele deglute, ele contrai e distende o abdômen. Esse é o movimento de respiração. A respiração fetal não tem a ver exatamente com... Não é isso, é deglutição, porque o feto deglute líquido amniótico, esse líquido amniótico no abdômen, ele, então, movimentos de contração e expansão abdominal, e esse líquido também banha o pulmão, que estimula a produção, inclusive, de surfactante, tá? Esse é o movimento respiratório, tá? Então, através do ultrassom, eu posso fazer um perfil biofísico fetal, correto? Tá? Então, o ultrassom realizado ao redor de 22 a 26 semanas é um ultrassom que vai me permitir avaliar o feto como um todo. Eu só estou ilustrando algumas coisas para vocês, dizendo que, tá, um ultrassom bem feito, ele é um morfológico, correto? Só que hoje se criou o morfológico como se fosse um outro. É o mesmo ultrassom, entendeu? Vendo detalhadamente o feto. Não é um ultrassom de 5 minutos. Porque para você avaliar se o feto tem movimentos respiratórios, que são os movimentos de deglutição e os movimentos do abdômen, que você classifica, então, como movimentos respiratórios presentes, observem quando vocês veem o laudo morfológico ou do perfil biofísico, vai falar lá sobre tônus, nota 2, movimento respiratório, nota 2, líquido amniótico, 2, frequência cardíaca, 2, total de 10, tá? E aí tem a análise da cardiotoco que compõe o perfil biofísico. Então, 4 itens é através do ultrassom e um item do perfil biofísico é a cardiotocografia ou a monitorização fetal eletrônica. Então, eu estou querendo dizer que esse ultrassom bem feito, ele pode ser um morfológico. Enfim. Aí eu faço ultrassom, tenho título, e daqui eu não faço, mas enfim, eu trabalhei muito com ultrassonografia na minha vida. Então, no segundo trimestre, o ultrassom vai ser isso. E no terceiro trimestre, ele vai avaliar o desenvolvimento, crescimento, peso, e através da ultrassonografia, eu posso fazer testes de vitalidade fetal, como a Georgia falou aí, ou o perfil biofísico, o Doppler, certo? São propedêuticas que se utilizam do ultrassom, mas não é o ultrassom estático que vocês veem, DBP, fêmur, CA, etc. Se você tiver que escolher um único ultrassom na gestação, está escrito aqui, ao redor de 20, 22 semanas. Não é no primeiro trimestre, não é no último. É nesse período de 20, 22 semanas, porque é um período onde o erro da idade gestacional é menor. Qual é o erro de um ultrassom para idade gestacional realizado até 12 semanas? Aceitável uma semana. São mais ou menos 3 dias é o erro do ultrassom quando realizado até 12 semanas. O ultrassom até 28 semanas, o erro é de 1 semana. E qual é o erro de um ultrassom do terceiro trimestre? 2 semanas. Então, quando uma mulher chega e não tem ultrassom e faz lá um ultrassom 35 semanas, ela pode ter verdadeiramente 35 mais ou menos 2. Pode ser 33, como pode ser 37. Vocês estão compreendendo isso? E uma gestação de 37 é igual a uma de 33? Completamente diferente, tá? Em termos de maturidade. Então, claro que esse erro ele é subtraído, ele é diminuído pela experiência do examinador, tá? Mas existe sim um erro inerente ao exame descrito de até 2 semanas. Então, no primeiro trimestre, eu vou ter certeza que tem embrião, feto. Embrião, a gente diz até 8 semanas. Passou de embrião, de 8 semanas, a gente fala feto. A idade gestacional, anormalidades, enfim, identificar que a gravidez é intrauterina, não é uma ectópica.
E no primeiro trimestre, o que dá cálculo da idade gestacional é isso aqui, comprimento cabeça-nádega, CCN. Então, CCN tanto, idade gestacional tanto. Então, a medida da comprimento cabeça-nádega vai me dar a idade gestacional. Vou ver aqui que tem embrião, vesícula vitelina. Nesse ultrassom do primeiro trimestre, eu vou medir a TN, que é essa prega, vocês estão enxergando aqui, tá? Okay. Qual é o valor normal da TN? Até 2,5 milímetros. Até 2,5 milímetros. E vou ver a presença de osso nasal. Qual é a importância da TN e do osso nasal, Marcelo? A translucência local para ver se, a criança não vai nascer com alguma anomalia neurológica. Vamos melhorar essa resposta. Vocês são médicos, né? Vocês são internos, estão saindo daqui uns dias. Qual é a relação de uma TN alterada com cromossomopatias? Qualquer cromossomopatia. Síndrome, a trissomia do 13, Patal, 18, Roberts, 21, Down, cromossomopatias, certo? Então, essas avaliações, TN osso nasal, tem outras, né? Ducto venoso, etc. Mas as mais utilizadas, elas são marcadores ultrassonográficos que sugerem que pode ter alguma coisa. Sugere, ela dá certeza que tem alguma coisa? Não, é um marcador ultrassonográfico. Frente a uma TN alterada, maior ou igual a 2,5 milímetros. Quem estava comigo hoje e atendeu um caso assim não é para responder. TN alterada, maior ou igual a 2,5 milímetros, ausência de osso nasal. Ok? É um sinal de alerta que esse feto pode ter algum problema. Qual vai ser a conduta, Emily? O áudio. O áudio está desligado. Então, tá, passa a bola. Lorraine, o que é que eu faço frente a uma TN alterada, osso nasal ausente? Qual é a conduta? A gente precisa encaminhar para a medicina fetal para fazer o rastreio dessas cromossomopatias? Você está afirmando ou você está fazendo uma pergunta? Eu acho que seja isso, professora. Mas como que você já fez o rastreio? O rastreio você fez, tem ausência de osso nasal e você tem TN alterada. Você encaminha para a medicina fetal para fazer o quê? Ela tem que procurar por alguma dessas cromossomopatias que podem estar sendo responsáveis por essas alterações. Tá, mas o que você faz? A resposta que eu quero é saber o que se faz. Uma amniocentese? Isso, vamos lá, vamos melhorar. Frente a uma TN alterada, o que se pode fazer? Você pode estar em qualquer lugar, em Santa Catarina, esse nobre estado do sul do Brasil, tem somente um único serviço que faz estudo de cariótipo, estudo citogenético, PCR de líquido amniótico para toxoplasmose, que é de uma universidade pública, a Universidade Federal de Santa Catarina. É o único serviço de Santa Catarina. Porto Alegre tem clínicas, tem Conceição, tá, que vai fazer. São Paulo, todos os hospitais públicos fazem, correto, tá? Públicos, que eu falo, fazem pelo SUS, né? Porque privado Chapecó também faz. Só não faz pelo SUS, né? Então, se vocês estão em alguma cidade de Santa Catarina atendendo na sua UBS, né, eu estou pensando que você é um médico generalista, que você está lá trabalhando, você vê uma paciente com TN alterada, você manda ela embora e pronto? Não. Você vai atrás, faz um TFD, um tratamento fora de domicílio, a sua Secretaria de Saúde vai encaminhar via CISREG e eles vão encaminhar, vai entrar numa fila, obviamente, para o serviço de medicina fetal em Florianópolis. Isso poderá demorar, poderá ser agilizado,
poderá dar certo, enfim, tem todas essas questões. TN alterada osso nasal, em termos de medicina fetal, tem 3 exames que podem ser feitos para estudo de cariótipo, não só cariótipo. TN alterada osso nasal é cariótipo. Posso estudar cariótipo com biópsia de vilo corial, amniocentese ou cordocentese e funículocentese, cordão umbilical ou funículo, tá? Paciente com toxoplasmose, IgG e IgM, também encaminho para medicina fetal, para PCR de líquido amniótico, para ver se o feto está ou não infectado. Paciente com isoimunização pelo fator RH, feto anêmico, posso encaminhar para fazer cordocentese e transfusão intraútero. Então, esses são 3 exames de medicina fetal, tá? Biópsia de vilo corial, BVC, é o mais precoce, de 9 a 12, 11 semanas. Você vai pegar o córeo, placenta. É o que mais tem risco de aborto, não lembro exatamente, mas é pequeno o risco, mas é o mais que tem mais risco. Podem olhar ali, eu não lembro exatamente, tá? E tem um problema também, tu pode puncionar e pegar células da parede uterina, entendeu? E confundir o exame. Por isso, o ideal para fins de cariótipo é a amniocentese, que é uma paracentese, funciona-se a cavidade amniótica. Através do ultrassom, via ultrassom, vai lá e funciona, faz asepsia, campinho e tal, lá funciona líquido amniótico e vai fazer a cultura de células para cariótipo. Pode ser feita de 12 a 16 semanas, idealmente com 16 semanas, é o período que menos risco você tem. E a amniocentese, não sei se é 0,2%, 0,1%, uma coisa assim, vocês procuram aí, vocês vão olhar, já vão ver o risco de perda fetal. Mas sempre tem que explicar que pode ocorrer, é pouquíssimo, mas existe, tá? E o último exame de estudo citogenético seria a cordocentese ou funiculocentese. Então, frente a uma TN alterada maior ou igual a 2.000 milímetros, você pode oferecer à tua paciente a possibilidade de uma avaliação num serviço de medicina fetal. Aqui em Santa Catarina é só esse que tem, via TFD, correto? Isso tem que estar escrito, tem que ser ofertado. Se ela se recusa ou ela não quer, você tem que dizer: ofertado serviço de medicina, consulta, medicina, paciente não deseja realizar. Vocês entenderam? Mas isso tem que estar documentado. Depois acontece uma zika e tal, algum problema, pode ser zika também, né, na verdade, doença, você vai ter problemas. No segundo e no terceiro trimestre, a ultrassonografia vai servir para avaliar a situação, posição, idade gestacional, peso, líquido amniótico, placenta, etc, etc. Além da vitalidade fetal, correto? Tá? Aqui, nesse período, a partir de 12 semanas, eu não vejo mais o feto, o comprimento CCN. Eu vou ver pedaços. Diâmetro biparietal, circunferência craniana, comprimento femoral, circunferência abdominal. Esses serão os parâmetros DBP, circunferência craniana, fêmur e circunferência abdominal, que vão me dar o cálculo da idade gestacional. Por isso que quando vocês veem um ultrassom, vocês veem escrito lá, biometria de 23 semanas, idade gestacional de 24 pelo primeiro ultrassom. Alguém pode me traduzir o que significa biometria para 23, idade pelo primeiro ultrassom 24? O que é a biometria? Ele vai avaliar esses parâmetros que você citou, como diâmetro biparietal, o fêmur, etc. Só que a precisão é menor que a do comprimento cabeça-nádega, então ele persiste dizendo, né? Vai ter um errinho um pouquinho maior. Então, biometrias são as medidas biométricas do feto. Elas têm que ser parecidas. Biometria de 32, idade gestacional de 32, 33. Compreenderam? Qual diagnóstico eu faço quando, pelo primeiro ultrassom, tem 34 semanas e a biometria tem 30? Qual diagnóstico que eu faço? Restrição de crescimento. Restrição de crescimento fetal. Eu só posso fazer um diagnóstico, só não.
A restrição de crescimento fetal é, clinicamente, altura uterina menor que o esperado para a idade gestacional. Janclei, Yamila, Pedro, Jackson, Nádia, Gisiel, Cláudio, Jorge, Marcelo, Lohane, Emily. Tranquilamente, pode sair, se quiser ficar. Eu não faço mais nessa altura da vida se vem, se não vem, se está presente ou não. Mas se for estar presente, que vocês participem, vocês entenderam? Porque é extremamente chato ficar falando assim, entendeu? Eu sei isso tudo. Se eu apertar um pouco, talvez vocês não vão saber, entendeu? Então, eu acho que é importante vocês participarem um pouquinho, tá? Eu trabalhei 10 horas consecutivas, correto? E eu não estou demonstrando cansaço e falta de interesse. Mas o meu interesse, eu acelero e acabo a aula em 5 minutos, entenderam? Tá? Então, pode sair sem estresse, sem mágoa, ó, sem rugas de preocupação, tranquilíssimo, tá? Não vai ter problema. Mas se ficar, participe, correto? Então, a biometria menor que a idade gestacional já estabelecida vai me fazer um diagnóstico de CIUR, de crescimento intrauterino restrito, correto? Tá? Então, isso que é biometria, tá? Muito cuidado ao anotar ultrassom, tá? Isso é extremamente importante, tá? Para peso do feto, é uma relação entre DBP, circunferência abdominal, fêmur e circunferência abdominal. E é muito importante eu anotar o percentil também, tá? No último trimestre, então, eu vou ver também se tem alguma alteração ou não. A placenta, a face que está grudada no útero, a face fetal, a face materna. Vou ver a classificação placentária, morfologia fetal. E vou também, se necessário, se eu não souber, ver situação, posição, dorso do feto. Então, ultrassonografia vai me dar esses parâmetros. Alguma dúvida em ultrassonografia? Eu estou falando para o médico generalista, relembrando, tá? É importante vocês verem. Isso, continuei, pulei para o ultrassom como um método propedêutico do pré-natal, mas em sequência ao cálculo da idade gestacional que nós estávamos falando. Numa consulta de pré-natal, é importante fazer uma boa anamnese, um exame físico e um exame gineco-obstétrico, tá? Em verdade, toda consulta de pré-natal, a primeira consulta, deveria ser feito exame especular e toque. Vocês veem em todas as primeiras consultas na clínica da mulher fazer exame especular e toque? Não. Então, por exemplo, eu faço sempre que tiver queixa de contração, dor, tiver história de trabalho de parto prematuro, tiver história de conização, vocês entenderam? Porque trabalho de parto prematuro, ela pode ter um colo curto, e eu vou tocar e vou ver que é um colo curto ou um colo aberto, uma incompetência cervical, certo? Conização, idem, tá? Mas rotineiramente a gente não faz, simplesmente porque chega às 7, eu normalmente eu não fico sentada na cozinha, né? Normalmente eu fico na minha sala e vou ali, continuo dinamicamente atendendo, eventualmente saio. E são casos muito complexos, muita coisa, tem que checar tudo. Cada profissional tem uma conduta. Eu, por exemplo, não deixo vocês fazer o exame físico sem a minha presença. Por quê? Porque eu já levei uma ouvidoria, tá? Porque os alunos examinaram, correto? E eu não estava presente na hora. Então, todo exame físico é na minha presença. 90% das vezes, eu não reexamino a paciente, mas se eu tiver dúvida da altura uterina, vejo que tem alguma coisa, eu vou lá e eu faço. Vocês entenderam? Por quê? Porque a responsabilidade desse atendimento é do meu nome, Adriana Wagner. Então, eu tenho. Então, ela não confia. Não, eu não confio nem em mim, tá certo? E eu vou verificar e vou checar, certo? E, aliás, eu acho que para vocês é ótimo, porque eu estou ali do lado, eu olho, eu vejo, eu verifico, certo? Então, eu faço isso sempre. Mas, então, o exame gineco-obstétrico, o exame especular e toque, se você tiver algum indício de trabalho de parto prematuro,
conização uterina, de colo, alguma coisa, tem que ser feito. Idealmente é feito em todos, tá? Obrigatoriamente, peso, pressão arterial, medida de altura uterina, manobras de Leopold, ausculta do BCF, exame especular e toque quando necessário, certo? Ok? Deixa eu ver quantos minutos tem. Tem 12 minutos ainda. Bom, PA e peso tem que ser anotado sempre, tem que olhar, tem que conferir. Se ela tem um aumento muito súbito de peso, você tem que pensar que ela possa estar fazendo um edema, hipertensão. Edema isolado não é sinal de pré-eclâmpsia, tá certo? Mas edema com hipertensão, sim, eu vou ter que ficar de olho, tá? Pressão arterial. Atenção para pessoas obesas, eu sou obesa. O aparelho, eu estou até aqui com o meu aparelho de pressão aqui em cima. Ó. Eu tenho um aparelho de pressão e o meu aparelho de pressão ele é para uma medida de braço obeso. Ele é um pouco mais comprido e ele é folgado, entendeu? Então não fica aquela coisa super apertada. Se vocês avaliarem as pessoas obesas com esse aparelho de pessoas de peso normal, você pode estar hipertensa, você pode falsamente achar que ela está hipertensa. Quando tu utiliza o aparelho apropriado, está normal. Eu vejo por mim. Às vezes eu peço para verificar minha pressão na clínica da mulher, e eu até faço de propósito. Elas olham com o aparelho normal, dá 14,9. Eu digo, pega o aparelho de gorda, tá? 11,7. Vocês entenderam? Então, isso é só uma lembrança, uma coisa para vocês, tá? Porque geralmente não se tem esse cuidado. PA tem que ser paciente sentada, com as costas apoiadas, braço preferencialmente na altura do coração, não pode estar de perna cruzada, não pode estar com a bexiga Cheia. cheia. Todos esses cuidados não são bobagens, são extremamente importantes, tá? Ok? As manobras de Leopold, manobras de Leopold-Ziffel, elas são feitas geralmente a partir de 28 semanas, em fetos maiores, tá? Primeira manobra, eu palpo o fundo uterino e vou identificar a altura uterina e qual polo está se apresentando, se é pélvico ou se é cefálico, tá? A segunda manobra, eu vou espalmar as mãos no abdômen e vou identificar a situação fetal e a posição fetal, tá? Deixa eu ver aqui. Jackson, o que é situação fetal? É a posição que o feto se apresenta. Ele pode estar em situação longitudinal, transversa. Só um pouquinho. Longitudinal, oblíquo e transverso, que você vai falar está correto. Mas a palavra que tu usou está errada. Posição. Posição é posição, situação é situação. Eu só estou lhes corrigindo e perguntando isso porque isso é uma coisa mais do que simples e cai em provas de residência. Aqui tem uma, não sei se vocês estão enxergando, tem uma antazinha aqui assim na ponta, tá? A cabecinha, tá? Isso aqui, quando o maior diâmetro do feto corresponder ao maior diâmetro da mãe, longitudinal, situação longitudinal. A situação longitudinal tem duas apresentações, pélvica ou cefálica ou pélvica. A antinha aqui é a cabecinha, a cabeça. Para baixo, cefálica, para cima, pélvica. Situação é a relação do maior eixo fetal, que é o longitudinal, com o maior eixo da mãe, longitudinal. Ambos coincidem, situação longitudinal. Situação oblíqua ou situação transversa. A situação longitudinal tem duas apresentações, Jackson. Cefálica e pélvica. Cefálica e pélvica. A situação oblíqua, ou ela vira transversa, ou ela vira longitudinal. E a situação córmica ou transversa, você pode ter no livro situação córmica ou transversa, é quando o feto está atravessado em relação ao maior eixo da mãe, tá? Essa situação córmica ou transversa tem uma apresentação córmica.
Eu só estou falando porque você vai ver no livro situação transversa ou situação córmica. O nome da apresentação é também córmica, porque se tiver dilatação, você pode tocar o acrômio aqui da escápula, tá? Ok? E o que é posição, tá? É diferente, tá? Por isso que eu te corrigi. Situação é a relação do maior eixo fetal com o maior eixo da mãe. Qual é essa situação, Jackson? Longitudinal. Apresentação, Cefálica. dorso À esquerda. à esquerda, tá? Ok? O dorso à esquerda significa que a posição é esquerda. A posição vai ser a relação, Kika, não. A posição vai ser a relação do dorso fetal com o lado direito ou lado esquerdo da mãe, certo? Isso cai em provas de residência. Errar uma questão de clínica lá, mas errar uma questão dessas não dá. Então, só relembrando, situação, apresentação. Primeira manobra, fundo uterino. Segunda manobra, eu vou ver situação e posição, isso costuma perguntar. Terceira manobra, vou identificar qual polo está aqui no estreito superior. E a quarta manobra, ver se esse feto está insinuado ou não, tá? Primeira, segunda, terceira e quarta manobra, tá? Medida da altura uterina, você vai pegar a ponta da fita métrica exatamente na borda superior da sínfise e vem com ela até o fundo uterino. A tua mão ela tem que ficar reta, ela não pode ficar assim nem assim, é reta. E também não pode baixar esse útero, empurrar o útero para baixo. Muitas vezes, às vezes vocês fazem a altura uterina, vai para lá, Kikinha. Vocês fazem a altura uterina e dá um pouco maior, porque a paciente, principalmente depois de 30, 32 semanas, é como se o estômago dela ficasse um pouco elevado, né? Ela distende, tá? É um abdômen, às vezes, mais tenso, e você vai lá no fundo. Não, pede para ela respira, expira, inspira, ela relaxa e você consegue identificar o ovoide uterino, certo? O útero em si, tá? Os desvios de crescimento da altura uterina a gente já falou, correto, tá? E o batimento cardíaco fetal do lado do dorso do feto. Posição esquerda, BCF à esquerda. Posição direita, BCF à direita. Vocês veem que em todas essas fotos de livro, os fetos estão representados com situação longitudinal, apresentação cefálica e dorso à esquerda. Por quê? As probabilidades fazem com que você tenha a maior probabilidade tanto de ter essa situação, quanto essa apresentação, quanto essa posição. Tá, falou bonito, Pedro Pavão, mas vamos dizer assim, é o mais frequente. Sim. Resumindo, qual é a situação mais frequente? Longitudinal. Qual é a apresentação mais frequente? Cefálica, e o dorso geralmente à esquerda. Em fetos maiores, 32 semanas, 30, 32 semanas, esse BCF vai estar geralmente em quadrante inferior esquerdo, tá? Se você examina uma paciente obesa, você não consegue identificar onde está o dorso, isso acontece muitas vezes, eu vou direto para o lado esquerdo. Se o feto não estiver insinuado, ele não está exatamente aqui embaixo, mas ele está aqui, certo? Do lado esquerdo, tá? Então, só para relembrar isso aqui, tá? Outra coisa em relação a BCF, tá? Muito cuidado com o que vocês falam para a gestante, muito cuidado com o que vocês falam para a gestante. Evitem de dizer tá baixinho, tá fraquinho, eu não estou ouvindo direito, tá no fundinho. Eu entendo quando tu me dizes que tá fraquinho, é o som, que tá baixinho, o som. Ok, ela sai dali, acontece alguma coisa. Bah, eu falei para a acadêmica Nádia que a acadêmica Nádia falou que o batimento estava baixinho e a doutora Adriana nem bola deu. Vocês entenderam? Outra coisa, o sonar. Ah, tá 80. Gente, não tá 80. Você tá ouvindo tu. Ele não tá captando o registro. Vocês entenderam? Reloginho,
celular e conta. Eu não conto, eu sei que é BRAD, TAC e tal. Eu vou cancelar, vou criar um link e já encaminho para vocês. 1 minuto. Cuidado no falar, tá certo, gente? Tem que ter muito cuidado em relação a isso, tá? Então, vamos lá. Exames que são feitos no pré-natal. Georgia, quais exames são feitos no pré-natal? Hemograma, tipagem sanguínea, incluindo o RH, né? Glicemia de jejum, sorologias, TSH. Deixa eu pensar um pouco. Deixa eu te interromper. Porque a gente, vou falando bastante, mas eu estou te interrompendo de propósito. Eu costumo dividir em segmentos. Segmento 1, para não esquecer, porque tem dia que não tem sistema e você tem que escrever. Então, você tem que estar aqui na cachola. Hemograma, grupo sanguíneo RH, glicemia TSH. Hemograma, grupo sanguíneo RH, TSH e glicemia. Um compartimento. Segundo compartimento, sorologias. Qual? VDRL com teste treponêmico, anticorpo antitreponema. Pode ser um ELISA ou um FTABS. Então, dependendo de onde você estiver. VDRL e anticorpo. HIV. HBsAg com? Anti-HBS. HBsAg com anti-HBS, tá? Anti-HCV. Toxo IgG com toxo? IgM. Segmento 1, hemograma, grupo sanguíneo RH, glicemia, TSH. VDRL, anticorpo, antitreponema, HIV, toxo IgG, toxo IgM, HBsAg, anti-HBS, anti-HCV. Urina, parcial de urina e urocultura. Todo mundo é aqui do sul, da região sul? Ok. São Paulo fala, tem locais que falam parcial de urina, EQU, que é o exame comum de urina, sumário de urina, parcial de urina. Todos são sinônimos de urina rotina. Então, em São Paulo, geralmente é urina rotina, tá? Então, aqui fala parcial de urina, até nem lembro como é que é. Parcial de urina, né? Parcial de urina, urina rotina, sumário de urina, EQU, urina 1, urina tipo 1. São 5 nomes para o mesmo exame. E urocultura, correto? Exame de secreção vaginal, tá certo? Também solicitados, tá? Colpocitologia oncótica, faz na gestação? Jean Clay, faz na gestação, preventivo? Pode fazer, não há problema. A única coisa é que você não coleta citologia da endocérvice, só da ectocérvice, tá? E aí tem uma questão: se a paciente tem entre 25 e 64 anos, se espera que sim, né? Porque ela está grávida, não vai ter 60 anos, mas uma paciente, se ela tem 2 exames consecutivos, com intervalo de 1 ano entre cada um, normais, ela passa a fazer de 3 em 3 anos. Então, se essa gestante se enquadrar nisso, ela não precisa fazer. Mas, se ela nunca fez, eu oriento fazer. Pacientes com conização. Tem paciente aí do ano passado, enfim, que fez uma conização em 2019 e nunca mais fez uma colpocitologia. Um horror, tá? Então, é extremamente importante. Eu só estou relembrando que a colpocitologia vocês poderão pegar alguma coisa, enfim, e fazer. Tem citologia alterada, eu posso fazer colposcopia na gestação, correto? A princípio, a depender, não faz a biópsia, tá? Correto? Mas, dependendo do caso, até isso pode ser feito, tá? Não é totalmente excluído, vocês estão compreendendo? Há patologias de colo que são diagnosticadas só na gestação. Eu não estou falando que é para fazer biópsia em gestante, gente, pelo amor de Deus, tá? Eu estou dizendo que se tem aí um NIC, alguma coisa, eu posso fazer colposcopia e, dependendo do que eu estou vendo num colo, pode até, de repente, às vezes fazer, tá? Ok?
Então, o segmento dos exames, para a gente não esquecer, esses todos: tipagem sanguínea RH negativo, cumbis indireto, tá? Sorologia para tóxico, IgG e IgM negativa, paciente suscetível. O que é que eu tenho que orientar para essa paciente, Marcelo? Suscetível para tóxico. Cuidar com questão da alimentação, lavar bem, evitar ali ter contato com fezes de gato, né? Só ter contato ali com fezes, não eliminar o animal. Isso, usar luva e máscara se tiver gatinho para Isso, mexer na isso caixa aí. de areia. Carnes bem assadas, bem fritas, bem cozidas, verduras somente lavadas em casa. Eu duvido que num restaurante eles vão lavar bem. Eles pegam o pé de alface e faz assim, né? Então, as verduras de preferência deixar de molho na água sanitária durante uns 30 minutos, certo? Ok? Frutas sem cascas, tá? Tóxico IgG e IgM negativa para paciente suscetível, tá? Hoje, paciente com RH negativo, hoje o ideal e o indicado é fazer cumbis indireto mensal, o ideal, tá? Vocês vão ver no livro trimestral e tal, o ideal é mensal. Assim como a sorologia para toxoplasmose, tá? Se você tiver condições, peça mensal. Compreenderam isso? Tá? Inclusive, o manual da vigilância epidemiológica já fala, preferencialmente mensal. Lembrar que a toxo, ela soro converte, o pior risco da paciente é tóxico IgG e IgM negativa, soro converter a partir de 30 semanas, viu? As últimas semanas são cruciais, cuidado redobrado. Esses são exames. Ao redor de 24 semanas, se repete hemograma, VD, anticorpo, HIV, teste oral de tolerância à glicose, se for RH negativa, cumbis indireto, urina simples, urocultura. Se for tóxico negativo, obviamente que ela está fazendo. Aqui eu estou pondo como se ela fosse tóxico imune. Teste oral de tolerância à glicose, ou também chamado GTT. Qual é o valor normal do jejum do TOTG, Yamila? 95? 92. 1 hora. 140. 1 hora após? Teste oral de tolerância. Duas coisas. Eu estou perguntando teste oral de tolerância à glicose. Você está confundindo com o controle de HGT, tá? Teste oral de tolerância à glicose. Eu vou fazer entre 24 e 28 semanas. Isso pressupõe que essa mulher aqui, que é essa gestante aqui, teve uma glicemia de jejum abaixo de 95. Nádia, abaixo de Abaixo de 92, prof. 92, tá. Se ela tiver 92, Nádia, diagnóstico? Diabetes. Diabetes gestacional, tá? Então, o valor da glicemia de jejum no primeiro trimestre é menor que 92, certo? Tá? O teste oral de tolerância à glicose, jejum abaixo de 92, 1 hora menor que 180, 2 horas menor que 153, certo? Até 92, até 180, até 153. Um valor alterado, diabetes gestacional, tá? Paciente com glicemia de jejum de 95, na primeira glicemia de jejum de 95, ela é considerada diabética gestacional. Ela faz teste oral de tolerância à glicose? Pelo amor de Deus, não, tá? Pelo amor de Deus, não, tá certo? Tá? Então, isso é extremamente importante. O que você falou, Yamila, é o controle de HGT. 1 hora após as refeições é 140, 2 horas é 120, tá? Ok? Teste oral de tolerância. No terceiro trimestre, esses exames, se for RH negativo, cumbis indireto, se for tóxico e IgG/IgM negativa, tem que pedir, mas o que chama atenção aqui é a pesquisa do estrépito do grupo B, Streptogalacti, secreção suave anal e vaginal entre 35 e 37 semanas. Por que que é feito, Cláudio, entre 35 e 37 semanas? Acho que é pela proximidade com a data do parto. Acho, mas vamos melhorar a resposta, porque é uma cultura e ela vai ter uma validade de 4 semanas. Sim. Então, 35 vai ganhar com 39 e 40, certo? Tá? Agora, 2 perguntas cruciais, tá? Paciente chega, Lohane,
com 32 semanas de idade gestacional, não fez teste oral de tolerância à glicose, faz ou não faz? Acho que não, prof. Por quê? Não sei, mas eu acho que não faz. Vamos lá? Faz ou não faz? Jackson. Eu faria. Acho que o Cláudio. risco de deixar passar uma diabetes ele é pior. Eu faria também, doutor, apesar de não auxiliar muito necessariamente no diagnóstico, mas a gente pode ter um respaldo jurídico também, né? Mas ela auxilia o diagnóstico, gente. Não tem por que ela não auxiliar o diagnóstico. O teste oral de tolerância à glicose não vai ser alterado só entre 24 e 28 semanas. Se faz ao redor de 24 semanas, que é o período mais diabetogênico, tá? Em função do crescimento do feto, das mudanças, onde você vai pegar realmente ela. Agora, se ela chega com 34 semanas, não tem por que não fazer. Vocês entenderam? Não existe isso, não pode ser feito, tá? Da mesma forma, a pesquisa do Strep-B. Saúde, Josiel. A paciente chega com 37 semanas. Eu peço ou não peço uma pesquisa de Strep-B? Peço, gente. Ela tem 37, pode nascer com 41. A data limite seria 41 semanas? Eu peço o resultado. O resultado desses exames é 3 dias no máximo. Vocês entenderam? Tá? Eu só estou para... Assim, a gente tem que expandir o pensamento e não ficar bitolado. 24 a 28. O paciente chegou para mim 32 semanas, eu vou pedir teste oral de tolerância à glicose. O paciente chegou com 37 semanas para mim, 38. Eu vou pedir pesquisa do Strep-B. Tá? Então, só para a gente sair da... pensar, realmente pensar, tá? Ultrassom eu já falei para vocês, correto? Tá? Essa é a melhor caderneta que tem. Ela é maravilhosa, ela explica tudo, tá? Ela explica tudo. Mesmo ela tem um defeitinho, tá? Mesmo ela tem um defeitinho. Aqui, ó. Ela tem aqui, ó, tá? A data aqui e o resultado. Tanto para VD, aqui eu aumentei, não vai dar, ó. Vocês olharem, tanto para VD quanto para HIV, aqui não tem do terceiro trimestre. Mas tu põe aqui do ladinho, pequenininho, e anota. Vocês entenderam? Aqui tem ultrassom, a data que é feito o ultrassom, idade gestacional pela DUM. Quantas semanas ela estaria naquele dia que ela fez o ultrassom pela DUM e quantas semanas pelo ultrassom. Peso fetal, placenta, líquido amniótico. Então, isso aqui eu vejo erro todos os dias. Ou não anota isso ou não anota aquilo. Eu não tenho necessidade de anotar DBP, circunferência craniana, comprimento do fêmur, circunferência abdominal. A não ser que eu tenha específico, a DBP menor que o percentil, uma coisa pontual aqui. Aí eu vou anotar, vocês entenderam? Mas, habitualmente, eu falo para vocês na prática que o que eu tenho que descrever, a data que é feito o ultrassom, a idade gestacional. A primeira coisa, eu ponho data e idade gestacional, porque eu raciocino, obstetra raciocina com idade gestacional. A data que é feito o ultrassom, 12 de janeiro, igual 12 semanas e 3 dias. Ah, tá, é um ultrassom de primeiro trimestre. O que é importante no ultrassom do primeiro trimestre? TN e osso nasal. Ah, tem que colocar BCF? Põe, coloca. Mas, obviamente, que se infere que o feto está vivo, né, gente? Mas tudo bem, coloca o BCF, não tem problema. Então, feto único, pode colocar, não tem problema. Mas o que você não pode deixar de colocar? A data que ele é feito, a idade gestacional, a translucência nucal, osso nasal. BCF, correto? Então, batimento cardíaco fetal, 130 batimentos por minuto, feto único. Tá? Aí, nesse ultrassom, ela tem um descolamento, presença de hematoma reto-coriônico. Então, você vai colocar aquilo que está diferente. Ultrassom do segundo trimestre, idem. Data que é feito, idade gestacional,
peso fetal, aí vai interessar o peso. Mais de 20 semanas não interessa. Mas a partir de 20 semanas, o peso, o percentil, líquido amniótico, placenta. Onde essa placenta está? Correto? Suponha que é um Doppler. Você vai colocar Doppler normal. Suponha que é um morfológico, morfologia habitual. Então, isso é extremamente importante. A paciente tem trabalho de parto prematuro, antecedente de trabalho de parto prematuro, ou ela já fez uma conização. Que ultrassom é importante pedir para ela? Transvaginal. Transvaginal para fazer medida do colo uterino. Ultrassom transvaginal, colo uterino medido 48 milímetros. O normal é maior ou igual a 25 milímetros. Vocês entenderam? Então, tem que estar claro isso no cartão. Lembre que ela vai chegar num centro obstétrico à meia-noite, 1h, e você vai ficar lá baratinado. Quem vai ler tem que entender. É uma premissa básica, tá? Ok? O juiz também poderá querer ler, tá? E aí, não é 12 mais 5. 12 mais 5 não é 17. É 12 semanas e 5 dias. PA é milímetros de mercúrio, a altura uterina é centímetros, BCF é batimento por minuto. Eu estou chovendo no molhado, porque entra aqui, para alguns sai aqui, não tem problema, mas eu sou professora, faz parte desse meu sacro ofício, tá? Sacro ofício, tá? Um sacrifício, é um sacro ofício, realmente, é um sacro, considero isso sagrado, a gente tem que falar. Nas consultas subsequentes, idade gestacional, peso, edema, pressão, altura uterina, BCF, movimento, toque indicado. Tá? Não se faz toque em toda consulta de pré-natal. As orientações. É muito feio, o paciente vem, não tem assinatura de ninguém. Então, retorno em 2 semanas, retorno nota técnica, exames, medicações, vacinas, correto? Tá? Aqui o capítulo de proteção à vida e dignidade humana. Vacinas, DT, DTPA, que ela tem que fazer se ela tiver uma gravidez por ano, todo ano. Hepatite B, se ela já fez 2 esquemas com 3 aplicações, ela não vai mais fazer. Suponha que ela tenha feito há 10 anos atrás 2 doses da hepatite B. Quantas doses ela faz agora, Jackson? Desculpa. Há 10 anos atrás, ela fez 2 doses. Quantas doses ela faz agora na gravidez? Repete o esquema se você estiver abaixo. Senão só uma. Ela fez 2 doses há 10 anos. Falta só a terceira dose. Ela faz a terceira dose. Dali 2 meses, você repete o anti-HBS. Não imunizou, você repete o esquema inteiro. Ela fez há 5 anos uma dose. Quantas doses ela vai fazer agora na gravidez? 2. Tá? Questão de prova de residência, tá? Eu estou fazendo de propósito, porque isso aí eu nem pensava te falar isso é em prova de residência. Nessa carteirinha está faltando 2 vacinas mágicas, Covid-19 e, graças ao SUS maravilhoso, vírus sincicial respiratório, tá? Tem maior causa de mortalidade de crianças em Chapecó o ano passado, todos, Brasil, mas em Chapecó o ano passado foi bronquiolite, tá? Tem uma gestante que fez pré-natal comigo o ano passado, a Vencize, uma diabética insulino dependente, 39 anos, uma gestante, assim, uma querida, uma haitiana, diabetes insulino dependente, usava NPH regular, ganhou o bebezinho, uma vitória, tudo certo. 1 semana de vida, bronquiolite, morreu, morridinho, tá? Então, assim, vocês são médicos, a diferença entre eu e vocês é tempo veieira dependente, que eu estou velha, tenho 60 anos, idosa, e tenho um CRM, vocês vão ter um CRM há pouco. Mas não sejam picaretas, tá? Façam jus o que o SUS nos dá, que é uma maravilha. Aliás, eu publiquei no meu Instagram essa semana, que eu achei ótima, né? A piadinha. Nossa, gente, eu não sei se eu salvei, eu acho que eu até salvei nos meus destaques. Deixa eu ver se eu salvei nos meus destaques.
Minha fala diária, eu fiz isso faz 3 dias. Mãe, por que que há tantos antivacinas? Porque suas mães não os vacinaram, senão haveria bem menos. É uma pena que eles foram vacinados, né? Se eles não tivessem sido vacinados, né? Então, alguém pergunta, né, para a mãe, por que há tantos antivacinas? Porque suas mães os vacinaram, senão haveria bem menos, né? Ok? Então, assim, é ridículo, entendeu? E é um negócio, assim, imperdoável, essa cultura. E eu sinto vergonha, como médico, de ver médicos pediatras aqui em Chapecó, médicos da UBS, essa vacina da Covid. Gente, é só uma questão de número. Morreram 700 mil entre 2020 e 2021, entendeu? Por que que não morre mais? Por conta das... Mas está morrendo ainda. Covid ainda oscila, tem épocas de alta incidência, vocês entenderam? E quem está tendo problema? Os não vacinados. E eu não perdoo, eu acho um horror o médico que faz isso, né? E você tem liberdade, a tua liberdade acaba onde começa a minha. Se você tivesse Covid ou qualquer sarampo, rubéola, cachumba, poliomielite, e só você morresse, perfeito, você tem toda a liberdade do mundo. O problema é que você vai transmitir para os meus pais de 89 e 87 anos, e aí eu não vou te perdoar. Vocês compreenderam? Certo? Eu sou teatral quando eu falo isso. Teatral mesmo, tá? Porque eu espero, eu rezo, eu prego, eu oro, em qualquer religião, porque Deus é universal, tá? Que vocês falem a favor disso, vocês defendam o Sistema Único de Saúde e as universidades públicas, certo? Isso é extremamente importante, tá? Fala, Marcelo. Doutora, vamos supor que está atendendo a gestante ali e ela recusa, um caso semelhante, semana passada, ela recusa tomar as vacinas, ela não quer tomar nenhuma. Infelizmente, tu não Notifica, tem quase que autonomia para fazer nada, entendeu? não Quase existe que uma autonomia nenhuma. notificação, Você até poderia acionar conselho tutelar, mas na verdade é uma palhaçada, eles não fazem nada. Você entendeu? Tá? Infelizmente, nós estamos nessa situação, tá? ali só fala a importância para ela e, enfim, assim, não notifica nem nada. Não tem o que notificar, nós não temos, infelizmente, entendeu? Infelizmente não tem, certo? Tá? Infelizmente não tem, tá? Deveria ter, tá? Mas, infelizmente, não tem. Então, exatamente isso tem que verificar. DT, DTPA, hepatite B, reforço da Covid-19 e hoje, graças a Deus, a vírus sincicial respiratório e influenza. Nas consultas subsequentes também. Idealmente, consultas mensais até 28 semanas, quinzenais de 28 a 36 e semanais após 36. Qual é o tempo de duração da gestação? Até alguns anos atrás, e o livro ainda fala, que a gestação pode ir até 41 semanas e 6 dias. Maior ou igual a 42, eu tenho uma gravidez pós-termo, pós-datada ou protraída, são sinônimos. Pós-datismo, protraída ou pós-datada. Maior ou igual a 42. O termo 37 completas a 42 incompletas. O termo até 41 semanas e 6 dias. Mas, nos últimos anos, o livro-texto ainda não mudou isso. A quase totalidade dos serviços está encaminhando as pacientes com 41 semanas para resolução da gestação. Não significa cesárea, indução do parto. Por quê? Porque o que se sabe é que chega em 41 semanas, cai a produção de líquido amniótico e aumenta o risco de sofrimento fetal, correto? Por isso. Nas diabéticas, isso muda. Diabética usando insulina, 38 semanas, resolução. Diabética sem uso de insulina, 39. Compreenderam isso? Ok?
Então, isso é extremamente importante. Mas não tem alta do pré-natal. Deu 37 semanas, se vira. Não existe, gente. Vocês compreenderam? O paciente tem que ser vista. Bom, o que a gente tem que suplementar na gestação? Ferro, tá? Ácido fólico, ferro, o cálcio, que agora normatizou para todo mundo. Então, ferro até o bebê nascer, preferencialmente 2 meses após o parto. 300 miligramas, geralmente, em pacientes com hemoglobina de 11 para cima, tá? Pacientes abaixo, nós vamos ter que aumentar essa dosagem de ferro. Ácido fólico, prevenção de defeito de tubo neural. O ideal é 2 a 3 meses antes da gestação. Então, a paciente quer engravidar, ela tem que começar a tomar ácido fólico. Vocês entenderam? Vai ter que tomar ácido fólico, tá? Mas manter até no mínimo 12 semanas, correto? Cálcio, 2 comprimidos, tá certo? Para pacientes em geral. Pacientes com antecedentes de pré-eclâmpsia, de hipertensão, diabéticas, essa paciente tem que tomar, de preferência, 3, a dose é maior. Ácido acetil salicílico, obesas, hipertensas, diabéticas, antecedente de pré-eclâmpsia, lúpicas, vocês entenderam? Então, gemelar, tudo aquilo que se associa à pré-eclâmpsia, eu vou associar ao AS. O AS tem que lembrar que tem que interromper com 36 semanas. Hoje a gente atendeu a paciente com 39 semanas e ainda tomando ácido acetil salicílico, tá? Vitamina D. Gente, ninguém precisa ter 50 de vitamina D, tá? Vitamina D, se tiver 30, tá ótimo. Vocês entenderam? Então, eu suplemento e mantendo uma vitamina D em torno de 30. Isso está sacramentado em literatura, em reviews atuais, tá? Não precisa ter 50 de vitamina D, tá? Só isso aí. Diferente se ela for uma bariátrica que está com problema de absorção, aí as suplementações são diferentes. Mas vitamina K, selênio, magnésio, ômega 3, zinco, vitamina A, não tem evidência científica nenhuma. Tem médicos que, enfim, não sei. Hábitos. Não existe nenhuma droga permitida na gestação. Cocaine, maconha, craquene, cigarrene, alcoene. Nada, não existe. Em verdade, não deve ser usado, tá? Peso. Peso ideal, normal, 11 a 16 quilos. Baixo peso ganha mais. A paciente com MC, um sobrepeso ou uma obesidade grau 1, acima de 30, ou mesmo obesidade maior, ela não é que ela não vai ganhar, porque ela vai ganhar, mas ela tem que ganhar menos, certo? Tá? Sempre rever a ficha de pré-natal, anamnese sucinta entre as consultas, rever vacinas, tá? Orientar o agendamento das consultas, orientar sinais de alerta, tá? E quais são os sinais de alerta? Não mexer, perder líquido ou sangue, contração. Se ela é uma hipertensa, eu tenho que orientar se ela tiver cefaleia, alteração visual, náusea, vômitos, que é o sinal de pré-eclâmpsia. Se ela é uma diabética e usa insulina, eu tenho que orientar o manejo da hipoglicemia. Se ela começar a ficar tonta, lerda, enjoada, vontade, com sensação de desmaio, ela tem que comer alguma coisa. Vocês entenderam? Tá? Então, isso é extremamente importante, tá? Extremamente, extremamente importante. Outra coisa extremamente importante que se tinha em Chapecó, e era muito bom, quando eu mudei para Chapecó, até 2017, eu trabalhava na EFAP, né? Os grupos de educativos, né? Os grupos operativos de gestantes, tá? Eram maravilhosos, funcionavam. Infelizmente, com as mudanças que ocorreram aqui em relação as dinâmicas das unidades básicas de saúde, né? Hoje a gente está vendo que as UBS são, na verdade, mais um pronto atendimento, né? São poucas UBSs que estão conseguindo
fazer os grupos de gestante, grupo de hipertenso, grupo de diabética. Eu trabalhava na EFAP, era eu mais outra ginecologista na EFAP, atendia todos os dias, e claro que eram casos selecionados, era colocar DIU, parari, parará, consultas, mas as quatro UBSs que funcionavam lá, tinha cada uma enfermeira, tinha grupo de gestante, grupo de hipertenso, grupo de diabético, né? O grupo de obeso. Medicina é preventiva, tá? O papel da enfermagem, do fisioterapeuta, do preparador, do educador físico, da fonoaudióloga, nós não existimos sem esses profissionais, né? É fundamental esse atendimento. A enfermagem faz um trabalho fantástico, né? Muitas vezes muito melhor que muitos médicos, correto? Porque elas, a maioria são elas, mas tem eles também, elas vão, elas verificam e tal. Mas, infelizmente, são profissionais que, como nós, estão sobrecarregados. Por exemplo, eu saio da clínica da mulher exaurida. Hoje eu não precisava nem trabalhar essa semana. Com os casos que eu vi hoje, Deus me perdoe. Vocês entenderam? 9, 10 pacientes na clínica da mulher é muita gente. É 20 minutos cada paciente, é muita gente, vocês compreenderam? Porque são casos complexos, tem casos que a gente leva 1 hora. Isso que vocês estão ali trabalhando, ajudando. Vocês são uma mão de obra, vocês estão aprendendo, mas vocês são também uma baita mão de obra de ajuda, né? O acadêmico ajuda pra caramba, porque enquanto a gente está numa sala com uma paciente, vocês estão com outra paciente na sala. E mesmo assim a gente demora, às vezes, 40 minutos, 1 hora entre os casos. Vocês compreenderam? E, infelizmente, eles não reduzem, porque a gente realmente, vocês podem ver que eu não sou uma pessoa que fico na sala de café todo o tempo, nada disso, e eu checo tudo, eu verifico tudo, enfim, e com o objetivo de errar menos, não que eu não vá errar. Mas está muito complicado. As UBSs em Chapecó se tornaram pronto atendimento. O programa de saúde da família em Chapecó não são todos os profissionais que estão conseguindo fazer. E a grande maioria são profissionais bons. Eu falo os picaretas da vida, mas a grande maioria são profissionais que querem fazer, que estão ali para fazer direitinho. Muitos são ex-alunos nossos, pessoal da T1, da T2, que estão trabalhando, né? Tem muita gente da T1, da T2, da T3, e pessoal que faz direitinho, né? Tinha o Amauri, tem o Venir, tem a Emily, tem o Samuel, tem o João Paulo Mocelin, eu não sei se o João Paulo recebe vocês da Fronteira Sul, né? O pessoal que faz os atendimentos muito bem feito, mas, infelizmente, a estrutura de pronto atendimento meio que destruiu a saúde pública em Chapecó, né? E aí nós temos resultados péssimos, né? Quem participa das reuniões de comitê de mortalidade infantil, materna, e o comitê de sífilis, os nossos índices estão assim, ó, os nossos índices ruins estão somente aumentando. Aumentou mortalidade infantil, mortalidade materna, vocês entenderam? Por quê? Por várias razões, entendeu? No comitê de sífilis, a gente pega paciente que com VDRL positivo, com teste de troponina positivo, que ninguém viu. Vocês entenderam? Vai passando batido. Diabéticas e assim por diante, né? Então, onde vocês forem, atenção, cuidado, chequem, estão me ouvindo? Não travou aqui. Chequem as coisas, revejam novamente, tá? Outra coisa que eu aprendi na minha vida, aprendi porque eu bati a cabeça, tá? 11h30 eu estou saindo, chega uma gestante. Eu já recusei atender. Não, eu não vou atender, estou indo, meu horário acabou, vou indo embora. Nossa, uma brigaiada, uma confusão. Vocês estão entendendo? Melhor coisa, atenda. Você entendeu? Você consegue atender, às vezes, em 15 minutos. Eu não estou falando que é para tapear, não. Mas, às vezes, é uma coisa que você resolve, entendeu? Às vezes, você não resolve, porque é uma coisa muito importante mesmo. Mas você evita confusão. Eu, Adriana Wagner, médica, CRM
19162, aí eu ia falar 60, mas é o outro CRM que eu tenho. Não manda o gestante embora, tá? Certo? Você está atendendo, tá tudo certo, ela atrasou, entendeu? Você tem até o direito de mandá-la embora. Ela sai ali embaixo na clínica da mulher, começa a sangrar. Sangraria mesmo você tendo atendido. Vocês estão compreendendo? Mas você não a atendeu. Você pode esperar que você vai se incomodar. Vocês estão entendendo? Tá? Muito cuidado. A medicina hoje, ela é uma medicina também defensiva. Escrevam corretamente, com cuidado, façam hoje é computadorizado, mas tem dia que o computador não está funcionando e você vai ter que fazer essas coisas, tá? Muito, muito, muito cuidado, tá? Porque você poderá ser cobrado em relação a essas coisas, tá? Então, são observações, enfim. Vocês sabem, para Natal eu fiz só uma revisão de algumas coisas que são importantes da gente ver. Geórgia, alguma dúvida? Não, tudo certo, prof. Emily? Lohane? Tudo certo, prof. Nádia? Tudo certo, prof. Cláudio? Não, doutora, muito obrigado. Marcelo? Tudo certo, prof. Obrigado. Clay? Tudo certo? Tá. Pedro? Certo, prof. Tá. E a Mila? Tudo certo, professor. Gesiel? Tudo certo, prof. Jackson, ok? Tudo certo. Então, tá beleza, viu? No centro obstétrico, algum problema, alguma coisa, gente? Pessoal do 6º ano, 5º, alguma coisa, não? Vocês, infelizmente, vocês do 5º ano deixaram de ir na sexta-feira, que horário mesmo? À tarde, né? Pela manhã. Oi? Das 7 às 19, né, na sexta. Das 7 às 13, se não me engano. Sexta de manhã. Oi? Às 13. Foi retirado amanhã da... Amanhã foi isso? Isso, foi retirado. Tá. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Sexta-feira, às 12h38,